palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria. Palavras de esperança, Colossenses capítulo 1, de 24 ao 29 e o capítulo 2, de 1 a 3. Tema, Cristo em vós, esperança da glória. Eu sou João Batista e é com muita alegria que chego a cada um de vocês, trazendo as palavras de esperança nessa quinta-feira de adoração. Que o nome do Senhor seja exaltado e a sua presença, o seu amor, seja adorado hoje e sempre. Vamos à leitura. Agora me alegro dos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a Igreja. Dela fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus, mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério que, entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. A ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto, auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. Desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento, por amor de vós e dos de Laodiceia, assim como de todos os que ainda não me viram pessoalmente. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, a palavra do Senhor hoje, concluindo o primeiro capítulo e abrindo o segundo capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, fala dessa missão de Paulo, tudo aquilo que Paulo experimenta na carne, vive na carne, em favor dos irmãos. E eu quis colocar esse tema de hoje, que ela até está em destaque no versículo 27, para dizer que a presença de Cristo vivo em você e em mim, anunciado na palavra, quando nós o acolhemos, é o que nos dá esperança. Esperança da glória, esperança da manifestação plena de Deus em nossos corações, em nossa vida. Por isso, eu queria convidar você a acolher essa palavra, a acolher todos os dias a palavra que Deus traz ao teu coração. Porque quanto mais Cristo estiver vivo dentro de você, dentro da sua vida, mais esperança, mais a chama da esperança estará viva dentro também do seu coração. Quanto mais Cristo, quanto mais sua palavra está em minha vida, mais eu sou uma pessoa confiante, mais eu confio na manifestação da glória de Deus, mais eu vou ter forças para lutar diante das adversidades. Como eu digo sempre aqui, eu recebo muitos testemunhos e alguns me chamam muita atenção de pessoas que estavam totalmente sem esperança, totalmente desanimados. E aí o que eu estava dizendo a respeito dos testemunhos, muitas pessoas dizendo que o que está sustentando, o que sustentou elas durante todo esse tempo, foi as palavras de esperança. E eu louvava muito a Deus porque primeiramente eu comecei a gravar para 10 pessoas que eu via que estavam muito desesperadas,
muitos sem esperança, sem confiança, sem saber o que viria pela frente, num pânico tremendo por conta dessa Covid-19, dessa peste e de tantas outras realidades que as pessoas estavam vivendo. E de repente aquelas 10 pessoas começaram a ser tocadas por essa palavra, mas muitos de vocês não sabem que essas palavras, antes de fazer bem ao coração de vocês, fez e faz muito bem ao meu coração. Então não foi esperança para vocês somente, foi para mim, porque a partir daí Deus me deu a graça de levantar às madrugadas, de levantar mais cedo, de ter 1 hora de oração na presença dele, coisa que antes eu dizia que não conseguia, que não fazia tempo. Eu tinha lá meus 5, 10, 15 minutos, onde eu rezava ali a palavra de Deus e já saía correndo. Eu sempre tive o dia todo de oração. Isso Deus é prova, porque eu transformo meu dia em oração. Eu estou no trânsito, eu estou rezando, eu estou trabalhando, eu estou rezando, eu estou lá no meu escritório, eu estou rezando. Então eu rezo durante todo o dia, mas eu não tinha esse tempo de pegar a palavra, de me deliciar com ela. E aí Deus me concedeu a alegria, ao me deliciar com a palavra, poder compartilhar com você. Então, Cristo em vós é esperança da glória, é esperança da manifestação do céu. E eu louvo muito a Deus por tudo isso que Ele permitiu com que cada um de nós vivesse. Hoje eu me emociono, eu fico realmente grato ao Senhor por esses 6 meses de pregação da palavra. A palavra de Deus que não se deixa aprisionar. A palavra é livre e ela chega aos corações, ela converte, ela liberta, ela cura, ela santifica. Meu Deus, e ela conduz a salvação, e ela conduz a esperança da glória, da manifestação do amor de Deus. Paulo, ele está dizendo nessa leitura, vamos ser bem prático, a respeito da sua missão. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, porque ele via que a palavra dele, aquilo que ele pregava, a presença de Cristo, é o que dava força aos irmãos para suportar os sofrimentos. O que falta as tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Ou seja, toda a igreja sofre. É como que o corpo de Cristo que sofre ainda hoje. Cristo também sofreu, irmãos, e sofre conosco nesses momentos que estamos vivendo, nas realidades tão difíceis que nós estamos vivendo. O versículo 24 está explicado aí no rodapé. Tribulações, aquela que Cristo sofreu, ou também aquelas que ele ainda hoje sofre na pessoa dos cristãos que são seus membros, os cristãos que são aí o corpo de Cristo, a igreja. Cristo sofre conosco, nenhum filho de Deus sofre sozinho. Eu digo isso aqui constantemente nas palavras de esperança, nenhum de nós está sofrendo sozinho. Diga isso para o seu coração, Jesus está comigo. Jesus está do meu lado, eu não estou sozinho diante dessas dificuldades na família, do desemprego, dessas enfermidades, de tantas dores que têm batido a minha porta, das percas, do luto. Deus não me desampara, eu não estou só. Versículo 25, de tudo isso fui constituído ministro. O que é ministro? Aquele que presta o serviço, aquele que é servo. Diante dessa realidade, Paulo está dizendo, fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Então, a partir do encontro que Paulo teve com Cristo, ele assume um chamado, após experimentar a graça do batismo no Espírito Santo, ele assume o seu lugar e começa de perseguidor a pregador da palavra, de anunciador da palavra, dessa palavra que se torna salvação e vida para aqueles que a ouvem. Mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Ou seja, quantas revelações, né? O Antigo Testamento trazia muitas profecias, muitas coisas que foram se confirmar em Cristo, e a partir de Cristo, pela ação do Espírito Santo, é revelada a todos os povos, é revelada a toda a igreja, é revelada a cada um de nós. E Paulo fala, isso para mim é um privilégio,
eu me tornar o ministro, aquele que traria essa revelação aos santos queridos de Deus, ao povo de Deus escolhido para poder contemplar todas essas revelações. A esses quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Qual mistério? Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, ao receber a palavra, essa grande riqueza, ao conhecer a riqueza e glória deste mistério, o mistério da revelação, o mistério de Deus, o mistério do amor, ao ouvir tudo isso, o coração é tocado, a esperança renova. Cristo está presente em vós, Cristo está presente nos vossos corações. Repito, nenhum de nós estamos desamparados. A Ele que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Perfeito é santo. Todo homem é chamado à santidade. Ao ouvir a palavra, ele é exortado, admoestado, ele é instruído pela sabedoria de Cristo, pela riqueza da palavra. Quanto mais ouvimos de Cristo, quanto mais bebermos dessa fonte, maior será o desejo de santidade e de vida nova dos nossos corações. Eis a finalidade do meu trabalho, a razão por que luto auxiliado por sua força, que atua poderosamente em mim. Está vendo o que Paulo está dizendo? A força de Cristo atua poderosamente em meu coração. E auxiliado por essa força, eu continuo anunciando, padecendo, preso, sofrendo, mas não desisto de lutar. Não desista de lutar, meu irmão. Quantas lutas você tem travado, você vencerá sobre cada uma delas. Cristo te dará essa vitória, porque essa força que emana de Cristo está presente em sua vida e em seu coração. E ele, no capítulo 2, que abre aqui os 3 primeiros versículos, são riquíssimos. Paulo vai dizer: desejo realmente que estejais informados do árduo combate que sustento por amor de vós. Ou seja, Paulo está dizendo que o amor com que eu faço todas as coisas, o árduo trabalho, a árdua luta que eu tenho travado, que ela seja sinal do meu amor a Cristo e do meu amor a cada um de vocês. É um combate que eu tenho travado por amor a cada um de vós. Dos de Laodiceia, assim como de todos que ainda não me viram pessoalmente, por aqueles que ainda nem me conhecem, mas que as minhas palavras estão chegando e fazendo a transformação em vossos corações. Saiba que eu tenho travado um grande combate e eu tenho sustentado por amor a cada um de vós. Irmãos, e aqui eu quero humildemente me colocar nesse versículo. Vocês sabem disso, quantas lutas eu tive que travar durante esse tempo, porque eu sabia que o inimigo de Deus não queria que a palavra chegasse aos corações. Quantas vezes eu até pensei: meu Deus, não vou conseguir não, tá difícil. Teve dia que para gravar essa palavra de esperança foi no meio de lágrimas. Pessoas queridas que eu perdi nesse tempo. Meu avô faleceu, uma pessoa muito querida da nossa diocese, que foi a tia Raquel. Quando eu olho para trás, eu vejo: meu Deus, e o Senhor me deu a graça. Sabe por quê, irmão? Por amor. Por amor primeiro a Deus, a sua palavra, e por amor às almas. Porque a minha missão aqui é salvar almas. Isso não é mérito, é uma urgência, é uma necessidade. Eu confio em Deus que muitas almas foram salvas, não por mim, mas pela palavra que Ele me deu a graça de pregar, você abrir o coração e hoje a sua vida ser transformada. Eu tenho certeza que se sua vida foi transformada, é porque o Espírito Santo agiu na abertura de seu coração. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, eles sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência, para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo.
Olha que coisa extraordinária, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sofro de todas as formas. Para quê? Para que o coração de cada um de vocês seja reconfortado. Ou seja, confortado novamente. E estreitamente unidos o quê? Pela caridade, pelo amor, pelo zelo. Quantas vezes nós vimos essa expressão que Paulo dizia? Paulo estava no combate, na oração, na pregação da palavra, e a comunidade o sustentava. A comunidade zelava por ele e estava também unido em caridade, em amor. Que tudo isso seja motivo para que os corações de cada um sejam enriquecidos da plenitude de inteligência, de sabedoria, para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo. Ou seja, que cada coração seja enriquecido de inteligência, que a mente seja enriquecida de inteligência, para conhecer esse grande mistério que é o próprio Cristo Jesus, no qual estão escondidos, em quem? Em Cristo está escondido todos os tesouros, de quê? De sabedoria e de ciência. Ou seja, quanto mais eu conheço a Cristo, eu me abro a Cristo, mais essa sabedoria de Cristo, essa ciência que é o entendimento, todos os dois são dons do Espírito Santo, né? Quanto mais eu conheço a Cristo, pela graça do Espírito Santo, o meu coração vai se enriquecendo de sabedoria e de ciência. Quanta riqueza, meu Deus! Obrigado, Senhor. Nessa manhã nos colocamos na Tua presença para dizer muito obrigado por todas as graças, bênçãos e pelo derramamento da vossa infinita misericórdia. Eu vos louvo nessa manhã, Senhor meu Deus, por saber que o Senhor está dentro do nosso coração, que a Tua palavra nos conduz à salvação, que a Tua palavra nos santifica, que a Tua presença em nossa vida, Senhor, nos enche de sabedoria, nos enche de inteligência, nos enche da ciência. Como é bom saber, Jesus, que tantos servos e servas espalhados por esse Brasil e esse mundo afora sofrem pelo Evangelho, mas para que as almas sejam salvas, para que os corações sejam alcançados por vossa misericórdia. Como é bom saber, Senhor, que ninguém está lutando sozinho, que ninguém está lutando desamparado. Não, Cristo em vós, cada vez mais presente, Cristo em nossos corações, esperança da glória, esperança da salvação, esperança do amor de Deus sendo derramado sobre a humanidade. E a cada dia mais as palavras de Deus estão chegando, a palavra de Deus está chegando e os corações estão sendo alcançados, vidas estão sendo transformadas, tudo pelo poder da palavra e pela ação do Teu Espírito. E nós te bendizemos, e nós te louvamos e te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Boa quinta-feira. Adore a Jesus. Bom dia. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.